Hoje a gente vai aprender a história do nosso divo platinado de Hogwarts, Draco Malfoy, amado por poucos, odiado por muitos. Boa parte da história ele foi filho da p***. Foi, mas ele tinha uma história e ela merecia ser contada. O Draco nasceu achando que ele era o alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Só que o mundinho dele, quando colide com o do Harry, quebra. Ele até tenta fazer uma amizade com o Harry, só que o Harry olha bem no fundo do olho dele e fala assim: foda-se, irmão, quem que é você na fila do pão? E pela primeira vez na vida, ninguém fica impressionado pelo fato do Malfoy ser o Malfoy. E é nesse momento que o gato descobre a pior coisa do mundo. O mundo não gira em torno dele. Só que ele passa a ter certeza que o Harry é o tipo de pessoa que ele não quer ter perto dele. E é aí que a gente descobre que existe uma questão muito mais profunda do que a gente imaginava. O Draco, ele passa a vida inteira tentando agradar o pai, que é o molde que ele queria seguir, porque na cabeça dele faz muito sentido ele ser um babaca. E ele continua sendo babaca o restante dos livros, dos filmes, tudo, até chegar o 6º livro/filme, que é quando o Valdinho volta e dá uma missão pra ele, que é acabar com o velho que já tá fazendo hora extra na escola. Só que ele não tem culhão para enfrentar o Dumbledore. E aí ele precisa pedir ajuda pro Snape. E deixa claro que ele é um covarde, que não tem culhão. No 7º filme/livro, isso fica muito mais evidente, porque ele escolhe o lado errado. Ele sabe que não é isso que ele quer. Só que ele só tá ali por conveniência, porque o pai e a mãe dele também estão ali. Quando a guerra acaba, acontece uma coisa muito interessante. Porque o Draco, ele não tem uma história de redenção muito grandiosa. Mas ele amadurece. Depois da guerra, ele se casa e acaba tendo filho. E ele toma uma decisão mais importante da vida dele, que foi não criar o filho dele da mesma forma que ele foi criado. Isso não significa que ele é um santo ou que os erros dele desaparecem na história. Isso significa que finalmente ele conseguiu enxergar os erros dele e tá tentando ser uma pessoa um pouquinho melhor. Porque no final das contas, ele só tava tentando ser alguém que o pai dele queria que ele fosse. E na verdade, ele só encontra a paz quando ele percebe que ele não precisa viver a vida que os outros queriam que ele vivesse. No final das contas, o Draco nunca quis poder, reconhecimento. Ele só queria liberdade para ele ser quem ele queria ser e bancar as próprias escolhas sem ser um covarde. É um filho da puta? Continua sendo. Mas a trajetória dele é honesta e não pinta ele como herói. Se você gostou dessa aula de história sobre a vida do divo platinado, me segue porque vai ter histórias de outros personagens, assim como foi a do Malfoy.